Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ser Além. Estamos aqui com mais um vídeo, um tema muito importante para nós discutirmos, estudarmos. Mais uma vez com a presença aqui do nosso irmão espiritual. Obrigado, irmão, pela presença. Olá, irmão. Obrigado a você. Eu que agradeço e a todos vocês que estão conosco. Um tema muito importante que nós estamos vivenciando é sobre o autismo, né? O autismo na visão espiritual. Irmão, então eu tenho uma pergunta aqui para nós começarmos o nosso vídeo. É o seguinte, uma das características de um autista é a dificuldade de comunicação, também a compreensão, né? Ele não aceita certas convenções sociais. Antes da reencarnação, esse espírito já tinha essa característica, ou seja, ele já era um autista? Não, o autismo ele está condicionado a uma deficiência orgânica, né, pela formação do campo neural no momento depois, logo da concepção, ali no processo uterino. Formação do primeiro campo é o campo neural e ele começa a plasmar isso com certas deficiências. Então, isso é parte orgânica. Agora, o comprometimento no plano que ele traz do plano espiritual já é de outra encarnação. Entendeu? Então, ele traz ali na sua matriz perispiritual componentes perfeitos para o cumprimento da meta reencarnatória. Então, a pessoa ela já sabe que vai ter esse comportamento como autista no plano material? É muito difícil os espíritos dizerem, olha, vai ser um autista. Não, você vai ter algumas dificuldades para você vencer esse processo que você tem na sua mente e carrega, não é, como um estigma em sua consciência, no seu arquivo mental. Ele precisa que você passe por algumas dificuldades, principalmente dentro de uma sociedade muito aflorada com a discriminação, com a não aceitação de aquilo que seja diferente, né? E isso é para ele melhorar em tantas coisas. E não só ele, mas como a família. Então, é um grande desafio para o espírito. E o espírito aceita, porque o autismo é uma dificuldade que vai levar ele a aprender muitas coisas, porque ele vai ter sérias limitações para não ter os abusos que ele teve no passado. E, no caso, irmão, a gente sabe de muitos nomes, né, durante a história da humanidade aí, antes mesmo de se dizer algo sobre autismo, de pessoas que realmente contribuíram bastante para o avanço da humanidade, até na ciência mesmo, e que nasceram autistas, né? Hoje a gente sabe que eram autistas. Então, como Arthur falou, o estudo pode ser novo, mas isso existe há muitos anos. Isso existe de sempre, né? Porque tudo isso foi desenvolvido à busca dos princípios dessa deficiência e catalogaram como autismo. Mas é um distúrbio mental causado pelo desequilíbrio espiritual. E esse desequilíbrio, irmão, é claro que nós não estamos aqui falando que todo autista cometeu, que eu vou falar aqui, suicídio. Pode acontecer, uma grande probabilidade, o autista pode ter relacionado com um ato suicida em reencarnação do passado, lesando a área do cérebro perispiritual, a repercutir em uma nova encarnação, a sua nova modelagem do cérebro físico? Também pode ter acontecido isso com vários e acontecer. E tem outras coisas que podem levar a essa consequência, né? Não só o suicídio, mas o suicídio direto, mas o indireto também. E outras coisas é o acúmulo de conhecimento da inteligência, do campo intelecto, sabe? E ele abusar disto. Por exemplo, ele conhece de tudo e com aquele conhecimento ele humilha ou maltrata ou, sabe, faz qualquer coisa, um mau uso daquilo. Então, tudo aquilo, pode ver que o autista, ele tem as suas limitações, mas naquilo que ele faz muito bem. Então, está restrito. Os arquivos estão lá e ele não consegue acessar por causa da deficiência neurológica. É exatamente Entendeu? isso que eu ia te perguntar, irmão, porque assim, eu tenho na minha família, né, autistas, crianças, e tem um caso dos meus primos que são irmãos. Um é completamente diferente do outro, e aí é bom a gente também falar que independente do espectro do autismo, tem a individualidade do ser ali. E o que eu percebo é justamente isso que você falou, e também já é muito dito hoje, né, graças a Deus. É que eles podem estar limitados em algumas coisas da vida, mas no que eles fazem, eles são muito bons no que fazem, até superando pessoas que não têm nenhum tipo de, né, dificuldade intelectual. Então, é algo que é muito interessante a gente perceber. Mas como lidar com isso?
Porque a sociedade, eu acredito que ainda não sabe lidar com o autismo. O autista, ele tem dificuldade em um campo do seu cérebro, né, por causa do campo neural, mas naquilo que ele faz muito bem e faz com muita atenção. Então ele ficou restrito a algumas informações que poderia vir uma explosão de conhecimento e favorecer ele. Então ele ficou preso, ele não tem como avançar. Os estudos, a ciência vem tentando, através de algumas terapias e de remédios, suprir algumas coisas para que ele tenha uma convivência melhor. Tanto que muitos autistas hoje, eles conseguem administrar isso para que tenham uma vida sociável. Não precisa ser tão distonante assim, pode ter, casar, ter filhos, né? Dependendo do grau do autismo e desse acompanhamento também. Então, tudo isso ajuda, mas a enfermidade do espírito é de responsabilidade dele. E foi isso que plasmou essas limitações, que nós não deveríamos chamar como uma doença. Não é uma doença, é uma limitação. E para quem nos assiste, né, as famílias que têm esses filhos, né, recebem, né, esses filhos autistas, na verdade também essas pessoas que são os pais, as mães, estão ali também no sentido de aprendizado, né, com essas crianças. Na verdade, os genes eles contribuem, né, para um campo que seja propício para esse reencarnante no que tange as suas células perispirituais, para as formações cerebrais e aquela limitação, como o irmão falou, e aí tem esse catálogo aí do grau de autista, né? Então para quem até nos assiste da questão da ciência, pode ter um professor aí, né, um médico, então não é só a parte material que está envolvida, entendeu? E sim o lado espiritual, o perispírito desse reencarnante, correto, irmão? Sim, essa manifestação do autismo não é só para o indivíduo reencarnante, mas para todos, né? Família, bem próximo ou não, toda a sociedade, a responsabilidade que tem que ter com estas novas detectadas patologias, não é? Então, é interessante que vê como uma oportunidade de crescimento, não só para o indivíduo, mas para todos que estão convivendo com ele, ou não. Se não tem aceitação, se as pessoas não procuram entender e conviver e ajudar, isso pode ser, não é, uma oportunidade perdida também. Uma coisa também, irmão, que eu observo bastante é a questão da agressividade em alguns momentos com, né, os autistas. Eu já trabalhei em algumas escolas, já tive experiências com alunos e teve um aluno que me chamou muito a atenção porque meio que me doía, né, o que ele fazia. Ele machucava ele mesmo e era uma ação que ele fazia continuamente. Então, ele tinha essa ação em casa, ele tinha essa ação em qualquer ambiente que ele estivesse. E aí, como eu, né, cresci com essa visão espiritual, eu meio que percebia que não era só ele, sabe? Era como se estivesse ali também uma influência espiritual, claro, com permissão dele, independente de ser criança ou não, a gente sabe que é um espírito. Ele meio que se auto-machucava, sabe? Doía bastante em mim. E eu percebo que tem também essa questão da agressividade, tanto com eles mesmos, como com as pessoas. E aí vem realmente da história do indivíduo. Não está ligado ao autismo. A influência e muitas vezes a perseguição espiritual, ela existe para qualquer tipo de indivíduo, né? Principalmente quando está nesse comprometimento de encarnações passadas, né? Isso aí é outra coisa. Ou esta ou aquela doença, ou não tenha nenhuma, a presença espiritual está ali. Ou do bem ou não. Então, isso favorece. Mas, muitas vezes, essa questão do autista ser nervoso, porque ele não se vê dentro da sociedade. Porque que ele traz algumas informações do passado, com que ele tinha tudo. Ele fazia e desfazia o que quisesse. Normalmente as pessoas tinham esse poder, por isso que elas contraem essa dificuldade mental. Qualquer doença mental são provenientes de situações abusivas do passado, principalmente de poder, de beleza, o que você entende como os desafios maiores. Então, ele não se aceita. Então, esses ataques que ele tem até contra ele mesmo, porque ele não se aceita, ele fica nervoso. Ele quer, mas não consegue. Ele não consegue acessar os arquivos. Ele fica muito limitado. Está entendendo isso? Sim,
E também a ajuda espiritual que quer contribui também para o sofrimento, para fustigar os familiares, os amigos, a escola. Vai também achar um campo vasto ali no momento que ele está nervoso, fazer com que aquilo fique maior ainda. É interessante essa narração, porque tem pessoas que não sabem como conduzir quando essa criança fica com essa crise, né? Assim, o tema é tão importante, porque se as pessoas tivessem pelo menos claro, né, não é que o espiritismo seja a salvação, não é a salvação, mas pelo menos o conhecimento, olha, ali tem um espírito, né, que é reencarnante, está passando pelos seus desafios, né? Então a família também pode estar ligada direto ou indiretamente àquele evento ali, né? Agora, irmão, você falou da questão também da beleza, eu li um livro, até coloquei aqui para a gente comentar, que ela era uma mulher, ela era uma modelo, né, e desencarnou jovens, né, com seu corpo belo, bonito, fisicamente, claro, falando, e desencarnou e não aceitava o desencarne, ficou presa ao corpo durante anos e anos na outra dimensão. Mas depois de um certo tempo, no plano espiritual, ela aceitou a ajuda dos irmãos espirituais, depois foram para a colônia espiritual, conforme o livro, né, narrando. E depois, ela, mesmo recebendo ajuda, ela não aceita o que ela passou na reencarnação, né? Ela não aceita ter perdido a oportunidade daquele corpo bonito. E reencarna com essas características do autismo. Então, temos ainda esses desafios, né, dessa pessoa que ainda não aceita, né, fica ligada ao corpo, ao apego e reencarna com essas características do autismo. O que mais dificulta a reparação é a não aceitação. Porque se você diz a si mesmo, eu aceito, e falhei, mas quero me redimir, quero superar. Então, quando você aceita, as coisas ficam diferentes. Você tem mais força para lidar. Então, ela aí, vamos dizer, que não tinha aceitação de ter perdido aquele corpo. Ela vivia em função da beleza e tudo isso e não aceitava. Então, isso tem uma lesão muito grande no processo mental do espírito e de difícil reparação. Entendi, irmão. Estamos chegando ao final do vídeo, né? É importante deixar o like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque o tema é muito importante. Claro que nós estamos aqui encerrando o tema, mas deixando aqui uma oportunidade que todos possam estudar, trocar informações e, né, tem livros também, tanto o lado espiritual quanto o lado material, que fala sobre isso. É importante, né, até as famílias que têm essas crianças, né, com essas características do autismo, que não é uma doença, né, como já foi dito aqui. Seus comentários finais, irmão, sobre o tema, né, para essas famílias que têm essas crianças ou esses jovens, né? A maior dificuldade que as pessoas encontram em lidar com o autista é porque quer fazer ele vir para o seu mundo. Pelo contrário, para ajudar um autista, você tem que entrar no mundo dele. Não trazer ele para o seu mundo, entendeu? Porque quando você entra no mundo dele, você vai entender e aprender a lidar com aquilo, com as limitações dele e ajudar com que ele cresça, mesmo que limitado, com que ele cresça naquilo que ele sabe fazer. Então isso pode melhorar muito a qualidade de vida. Tá bem? Obrigado.